Olá, queridos, a paz, tudo bem com vocês? Eu quero lhe dar as boas-vindas para esse poderoso culto de celebração. Deixa eu dar uma dica para você: aproveita que o culto ainda está no começo, no início. Pega o link, manda para o máximo de pessoas que você puder e vamos juntos abençoar vidas. Fique até o final conosco, Deus tem uma palavra poderosa para você e para toda a sua casa. Deus abençoe, bom culto, paz. Não me deixarás.
Glória a Deus, queridos, estamos de volta. Eu quero reafirmar, que é muito bom estar com você aqui. Que bom que você está conectado ao nosso canal, você está sendo muito abençoado. Fique até o final, porque Deus ainda vai falar muito com você através desse culto. E agora chegou o momento onde nós entregamos ao Senhor, onde nós consagramos as nossas finanças ao Senhor através do investimento na obra de Deus. E como eu invisto na obra de Deus? Eu invisto com o meu tempo, eu invisto com o meu serviço, mas eu também invisto com os meus recursos financeiros. E eu faço isso através da fidelidade
nos dízimos e nas ofertas e na espontaneidade daquela oferta generosa de gratidão ao Senhor. Por que eu estou falando isso, querido? Você que está conosco já há algum tempo, você que está chegando agora, todo ano, chegando o mês de dezembro, nós ministramos uma oferta especial. Oferta essa que nós chamamos de oferta de gratidão. É uma oferta substancial, onde você vai expressar o quanto você é grato ao Senhor e vai colocar a semente, vai transferir, fazer um pix da sua semente, também proporcional àquilo que você deseja colher no ano de 2022. Então, queridos, existe o dízimo, existe a sua oferta habitual, mas eu estou falando com você agora também dessa oferta de gratidão. E nós temos falado nesses dias, eu falei inclusive no culto anterior, eu comecei uma minissérie sobre gratidão. E no culto anterior nós falamos da importância de termos um coração grato. Fala para quem está com você, ou se você está sozinho, fala para você mesmo, tenha um coração grato. A palavra de Deus diz no livro de Salmos, no capítulo 136, no verso 1, o salmista diz assim: deem graças ao Senhor, porque Ele é bom. O seu amor leal dura para sempre. Amém, queridos? E aí eu fui buscar para poder informar a você o significado da palavra gratidão. É o reconhecimento de uma pessoa por alguém que lhe prestou um benefício, um auxílio, um favor, agradecimento. É uma qualidade de quem é grato. Então, ou seja, se eu tenho um coração grato, eu vou expressar a minha gratidão. E uma pessoa grata, ela reconhece a necessidade de fazer isso, de expressar a gratidão, de honrar, de valorizar, de investir aquele que tem feito tantas coisas por nós, através da soberania dele e usando também esse ministério local que você congrega, que você é pastoreado e é alimentado. E o salmista fala no capítulo 126, no verso 6, sim, coisas grandiosas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Amém? Então nós vimos nessa reflexão a importância de termos um coração grato. E hoje eu quero falar com você algumas características de um coração grato. E a primeira delas, um coração grato, ele lembra-se dos feitos do Senhor. 1 Crônicas, capítulo 16, verso 12, diz assim: lembre-se das maravilhas que ele fez, dos seus prodígios e das ordenanças que pronunciou. Um coração agradecido, ele não sofre de amnésia. Ele não esquece todas as experiências, todos os milagres, todos os feitos do Senhor. E por isso, ele guarda em seu coração todos esses benefícios. Então, a primeira característica de um coração grato é lembrar dos feitos do Senhor. A segunda característica de um coração grato, ele alegra-se no Senhor apesar das circunstâncias. Ele alegra-se no Senhor apesar das circunstâncias. Ainda no primeiro livro de Crônicas, no capítulo 16, verso 10, diz assim: glorie-se no seu santo nome, alegre-se os corações dos que buscam ao Senhor. Amém, queridos? Davi, ele tinha um coração grato. Então, ele se alegrava com a presença do Senhor, apesar das lutas e dos problemas que ele enfrentava. Então, querido, independente das suas lutas, independente das circunstâncias, eu tenho falado que o cenário econômico não está favorável, mas nós não estamos conectados a isso, nós estamos conectados aos céus, e os céus não estão
em crise. Então, um coração grato, ele alegra-se, ele exulta no Senhor, independente das circunstâncias. E a terceira característica de um coração grato, ele entende a necessidade de semear generosamente. Então, a terceira característica de um coração grato, ele entende a necessidade de semear generosamente. O apóstolo Paulo, escrevendo à igreja de Corinto, no capítulo 9, verso 6, ele diz assim: lembre-se, aquele que semeia pouco, também colherá pouco. E aquele que semeia com fartura, também colherá fartamente. Amém, queridos? Ou seja, à medida que semeamos com generosidade, Deus, além de cuidar de cada detalhe das nossas vidas, Ele mesmo se compromete em suprir as sementes. Porque o mesmo apóstolo Paulo, nesse mesmo capítulo, agora no verso 10, ele diz assim: aquele que supre a semente ao que semeia, e o pão ao que come, também lhe suprirá e aumentará a semente, e fará crescer os frutos da sua justiça. Então é o nosso Deus que nos fornece as sementes, é o nosso Deus que fornece o nosso sustento, é o nosso Deus que fornece todos os recursos necessários para que possamos viver. Então, querido, não nos faltam motivos para agradecer ao Senhor, para expressar a nossa gratidão a Deus. Então, independente das lutas, nós precisamos nos alegrar em Deus. Independente das dificuldades, nós precisamos lembrar dos feitos do Senhor. E independente do cenário, nós precisamos entender a necessidade de semear generosamente. E agora você pode, então, fazer um Pix, que vai aparecer na sua tela, a chave do nosso Pix, os dados da nossa conta bancária, e você pode fazer uma transferência agora mesmo, fazer um Pix agora mesmo, do seu dízimo, da sua oferta habitual, mas eu quero encorajar você a separar também uma oferta de gratidão ao Senhor, que você pode estar devolvendo agora, ou devolvendo até o final do mês, mas não deixe de plantar, não deixe de semear, para que a sua colheita seja farta e abundante no ano de 2022. Então vamos orar juntos. Pai, muito obrigado por esse tempo tão especial que o Senhor nos dá, que o Senhor preparou para nós. Um tempo de semeadura, um tempo de expressar gratidão, um tempo de se alegrar, de lembrar dos teus feitos, independente das circunstâncias. Obrigado, Jesus, por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas. Obrigado por todos os recursos. Nós queremos agradecer e nós queremos projetar também uma colheita abundante para o ano de 2022. Abençoa o teu povo, ó Deus, e ministra em cada coração o valor dessa semente de gratidão. Nós já te agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém. Você pode dizer glória a Deus comigo, você pode dizer graças a Deus. Então usa o nosso Pix. Deus te abençoe e uma boa semeadura. Olá, tudo bem com vocês? Fiquem ligados agora nas nossas informações, porque está começando agora o nosso Paz News.
Os Life Groups, que são as células nos lares, acontecem durante a semana presencialmente e, em alguns casos, online. Se você ainda não faz parte, se você ainda não nos conhece, venha conhecer e traga um convidado. Todos os domingos, às 9 horas da manhã, na nossa igreja local, acontece o TADEL, momento de alinhamento, aprendizado e capacitação. Não deixe de participar você também. Todas as sextas-feiras, às 20 horas, através do nosso canal do YouTube, você recebe uma palavra abençoada. É o nosso culto da vitória. Não deixe de assistir, curtir e compartilhar. Durante a semana, nas reuniões das mulheres guerreiras, há um momento de muito clamor e oração pelas famílias. Não deixe de participar. O Difflin Night é um momento especial onde reunimos os jovens de todas as idades. Então, não fique de fora dessa, traga sua galera e venha participar. E essas foram as nossas informações semanais. O Paz News fica por aqui, mas não deixem de ficar conectado conosco nas nossas redes sociais. Até mais! Amém, queridos. Chegou então um momento especial, nós vamos ministrar a palavra de Deus. Eu quero continuar a série que eu tenho pregado nos últimos domingos, que eu estou intitulando como Prossigo para o Alvo. Fala comigo assim, prossigo para o alvo. E na primeira mensagem dessa série, nós vimos, o início na caminhada, falamos sobre os primeiros passos, os primeiros desafios, quando nós entregamos a nossa vida para Jesus. Na segunda mensagem dessa série, nós falamos da necessidade de se integrar ao corpo, aquela analogia fantástica que Paulo faz do corpo humano, comparando a igreja. Nós precisamos uns dos outros, nós precisamos estar juntos, é uma conexão, para essa edificação. Vimos a necessidade de se integrar a esse corpo. Mostramos alguns caminhos para a integração, alguns passos que precisam serem dados para a integração ao corpo de Cristo. E hoje eu quero pensar com você, eu quero ver com você, identificar com você algumas marcas de um cristão maduro. Então, o título da mensagem de hoje é Alcançando a Maturidade no Corpo. Fala comigo assim, alcançando a maturidade no corpo. Percebe, queridos, que é uma sequência. Nós vimos o início da caminhada. Nós nos integramos ao corpo. E agora eu preciso alcançar a maturidade nesse corpo. E eu quero ler com você, inicialmente, um texto que está ali em Romanos, capítulo 5, verso 14. Diz assim, então, a palavra de Deus. Meus irmãos, eu mesmo estou convencido de que vocês já estão cheios de bondade
e plenamente instruídos, sendo capazes de aconselhar-se uns aos outros. Paulo, então, ele estava a caminho de Jerusalém quando ele escreve essa carta aos Romanos. Nessa carta, Paulo expõe a doutrina da salvação, do capítulo 1 ao capítulo 11. Paulo fala sobre as doutrinas da salvação, né, os princípios da salvação. E ele faz uma correspondente aplicação na doutrina em geral, a partir do capítulo 12 ao capítulo 16. Então, nessa carta, ele fala do capítulo 1 ao capítulo 11 sobre a doutrina da salvação. E a partir do capítulo 12, depois você pode ler com calma, ele fala sobre a doutrina de uma forma em geral. E a partir do capítulo 14, Paulo nos ensina que devemos proceder, como devemos proceder com aqueles que são mais novos na fé, aqueles que estão iniciando na caminhada. Percebe comigo? Então, o título da mensagem é Alcançando a Maturidade no Corpo. É alcançando a maturidade no corpo de Cristo. Então nós vamos entender, nós vamos identificar nessa mensagem algumas marcas que precisam fazer parte de um cristão maduro, de alguém que alcançou essa maturidade, de alguém que tem vivido essa maturidade. E como esses maduros precisam proceder com aqueles que estão iniciando na caminhada. Paulo, então, deixa muito claro que não devemos ser legalistas, muito menos trazer um conceito de julgamento. No capítulo 14, no verso 10, diz assim: portanto, você, por que julga o seu irmão? E por que despreza o seu irmão? Todos compareceremos diante do tribunal de Deus. Amém? Então, Paulo ele já começa dizendo que nós não devemos julgar os nossos irmãos, que nós não devemos ser legalistas com os nossos irmãos, porque, queridos, todos nós iremos comparecer diante do tribunal de Deus, e aí é o momento do acerto de contas, e cada um vai prestar as suas contas. Amém? No início do capítulo 15, então, Paulo fala àqueles que já estão mais tempo na caminhada, que são considerados mais maduros. E no verso 14, que nós lemos do capítulo 15, ele menciona 3 marcas. Eu quero trazer você comigo, vamos identificar juntos essas 3 marcas que precisam fazer parte de um cristão maduro. Amém, queridos? A primeira marca que eu quero pensar com você é a marca da bondade. Um cristão maduro, ele está cheio de bondade. Olha o que diz a parte A do verso 14: meus irmãos, eu mesmo estou convencido de que vocês estão cheios de bondade. O próprio apóstolo Paulo fala: eu mesmo estou convencido de que vocês estão cheios de bondade, porque vocês já estão vivendo, já alcançaram uma maturidade na fé. Vocês já estão vivendo um tempo de maturidade no corpo de Cristo. E aqueles que são maduros precisam ser cheios de bondade. Porque, queridos, a bondade é um atributo de Deus, que Ele compartilha com o seu povo. Só Deus é essencialmente bom, mas aqueles que conhecem a Deus e são cheios do Espírito de Deus, também são cheios de bondade. Amém? Então você inicia a caminhada, você se integra ao corpo e você começa a viver um nível de maturidade. Os níveis precisam mudar. É como um jogo de videogame. Quanto mais você avança, as fases vão mudando e o sarrafo vai aumentando. As coisas vão ficando mais difíceis. Porque a Bíblia vai dizer que quanto mais é dado, mais é cobrado. Então, se eu já
tenho mais tempo na fé, se eu já tenho mais tempo da caminhada, eu preciso ter um coração cheio de bondade. É isso que Paulo fala à igreja em Roma. E Paulo afirma isso. Vocês, meus irmãos, eu estou convencido disso, de que vocês estão vivendo um tempo de maturidade e estão cheios de bondade. Eu quero perceber com você, ali em Atos, quando a Bíblia fala a respeito de um homem bom. E o nome desse homem é Barnabé. Barnabé, um homem chamado de bom no Novo Testamento. Ele fez de sua vida um investimento na obra de Deus e na vida de outras pessoas. Barnabé era um homem abnegado. Barnabé era um homem que priorizava o fazer a obra de Deus. Por isso ele é chamado de bom no Novo Testamento. O verso 24 do capítulo 11 de Atos diz assim: ele era um homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé, e muitas pessoas foram acrescentadas ao Senhor. Ou seja, à medida que eu expresso bondade, à medida que eu aplico fé, eu passo a ser um agente que vai agregar pessoas ao reino de Deus. Porque as pessoas verão a bondade de Deus através das minhas atitudes. E se eu sou alguém maduro, se eu sou alguém que já estou na caminhada há mais tempo, eu preciso ter um coração cheio de bondade. Barnabé, então, ele demonstra amor e abnegação em relação àqueles que precisavam. O texto de Atos, capítulo 4, versos 36 e 37, diz assim: José, um levita de Chipre, a quem os apóstolos deram o nome de Barnabé, que significa encorajador, vendeu um campo que possuía e trouxe o dinheiro e colocou aos pés dos apóstolos. Querido, isso é forte. Isso é alguém que está realmente entendendo o princípio de bondade. Ele chega ao ponto de vender algo que ele tinha. E ele disponibiliza o dinheiro aos pés dos apóstolos para que outras pessoas pudessem ser abençoadas. Amém? Foi Barnabé quem fez o processo de integração inicial com Saulo. Você sabia disso? Foi Barnabé que integrou Saulo ao seu novo estilo de vida. Olha o que diz o texto. Quando chegou a Jerusalém, ou seja, quando Saulo, chegou a Jerusalém, tentou reunir-se aos discípulos, mas todos estavam com medo dele, não acreditando que fosse realmente um discípulo. Então, Barnabé o levou aos apóstolos e lhes contou como no caminho Saulo vira o Senhor, que lhe falara e como em Damasco ele havia pregado corajosamente em nome de Jesus. Percebe, querido, quando Saulo de Tarso ele foi rejeitado na igreja, foi Barnabé quem o acolheu. Foi Barnabé que o apresentou aos apóstolos. Foi Barnabé que facilitou essa integração de Saulo. Saulo estava no início da sua conversão. Ele que era um perseguidor, ele mandava matar os cristãos tinham medo dele. E no caminho de Damasco, você conhece a história, ele se converte. Ele tem um encontro verdadeiro com Jesus. Ele passa 3 dias sem enxergar, sem comer, sem beber. Ele tem um encontro pessoal com Deus. Ele tem a sua vida transformada. E a partir daquele momento ele começa a falar do Evangelho, começa a pregar as boas novas, ele começa a falar do amor de Deus. Mas as pessoas ainda tinham medo dele. Os apóstolos aqui, o texto diz que os discípulos estavam receosos se ele realmente era um discípulo.
E aí Barnabé, com o coração cheio de bondade, ele vai lá e ele facilita esse processo. Eu e você, como cristãos maduros, nós precisamos facilitar o processo de integração dos novos convertidos. Eu não posso achar que a pessoa se converteu, então ela já entregou a vida para Jesus e agora ela vai andar sozinha. Não, ela não vai conseguir. É como uma criança que nasce. Nós precisamos trocar a fralda, nós precisamos dar mamadeira, nós precisamos dar papinha na boca, porque se você simplesmente apresentar o fogão, apresentar a geladeira e falar assim, agora você se vira, ela vai morrer de fome, porque ela não sabe fazer. O novo convertido, ele entregou a vida dele para Jesus, mas ele agora não sabe o que fazer. E aí vai ser necessário os Barnabés e as Barnabéias para facilitar esse processo de integração. Vai ser necessário aqueles cristãos mais maduros, com o coração cheio de bondade. Porque, querido, foi Saulo também o principal responsável, foi Barnabé, o principal responsável pela consolidação de Saulo. Ele não só integrou, mas ele facilitou o processo de consolidação. Olha o que diz o texto em Atos 25, 26. Então Barnabé foi a Tarso procurar Saulo, e quando o encontrou, levou para Antioquia. Quando Saulo ficou mais de 10 anos no anonimato em Tarso, foi Barnabé quem foi atrás dele. Investiu na vida dele mais uma vez e o trouxe para perto. Percebe isso? O cristão mais maduro, ele não deve julgar os novos convertidos. Ele não deve dificultar o processo de integração. Ao contrário, ele precisa facilitar esse processo. Ele precisa ajudar nesse processo de consolidação. Ele precisa trazer para perto aqueles que estão se convertendo. Porque isso vai fazer toda a diferença. Por isso, querido, que essa mensagem eu ministro para você que entende o seu nível de maturidade na caminhada cristã. Você que entende que precisa fazer ainda mais, contribuir ainda mais, a fim de que mais pessoas sejam integradas, mais pessoas sejam consolidadas, porque o seu coração, como um cristão maduro, é um coração cheio de bondade. Amém? A segunda marca de um cristão maduro, ele busca ser cheio de conhecimento. Olha o que diz o verso 14, só esse verso que nós vamos explorar na parte B. E plenamente instruídos. Então Paulo, ele concorda que os irmãos em Roma, Paulo já estava convencido, né, essa é a palavra que ele usa, que os irmãos já estavam cheios de bondade e que também estavam plenamente instruídos. Ou seja, o exercício da bondade é fruto do conhecimento. É o conhecimento de Deus e da sua palavra que nos leva a ter uma ação de bondade de forma contínua. Porque, querido, eu preciso conhecer a Deus. Deus é amor, a sua essência é amor. E se eu sou criado à imagem e semelhança de Deus, a minha essência também precisa ser amor. Eu preciso expressar a bondade. E aí eu começo a aprofundar, eu começo a desenvolver nessa área à medida que eu conheço a Deus. À medida que eu aprofundo em conhecer a palavra de Deus. Porque um cristão maduro, ele é alguém aplicado ao conhecimento da palavra de Deus. Sua mente está cheia da verdade e o seu coração cheio de amor. Paulo, então, ele elogia os cristãos de Roma, dizendo que eles estavam cheios de todo o conhecimento. O conhecimento deles desembocava na prática da bondade. À medida que eu conheço Deus, Deus é bom o tempo todo Deus é bom.
Então, à medida que eu conheço a Deus, eu preciso me espelhar nesse exemplo e também ter atitudes de bondade. Mas eu preciso conhecer. Por isso que Paulo fala que um cristão maduro, ele sinaliza nesse versículo que o cristão maduro, ele precisa buscar ser cheio do conhecimento de Deus. E isso se faz através da palavra de Deus. Então, queridos, os cristãos de Roma não eram apenas teóricos, mas eles transformavam o seu saber numa prática abençoadora para os demais. Percebe? Eles não ficavam só no nível do intelecto. Não, eu sei que Deus é bom, eu sei que Deus é bom, eu sei que eu preciso ser bom. Mas eles deixam essa verdade descer para o coração, ao ponto dessa verdade se tornar uma realidade nas atitudes deles. É isso que nós precisamos entender. Porque, queridos, ficar no nível teórico não vai resolver problemas. Eu preciso ter atitudes movido pelo meu conhecimento a fim de demonstrar maturidade. Quantos estão comigo aqui? Quantos estão entendendo o que eu estou falando? Por isso que Tiago vai dizer no capítulo 1, verso 22, sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes, enganando-se a si mesmos. Quando eu apenas ouço, mas não pratico, eu estou enganando a mim mesmo. Por isso que essa palavra que eu estou ministrando para você, ela primeiro foi ministrada ao meu coração. Porque eu não posso ser apenas ouvinte, eu não posso ser apenas um comunicador, eu preciso ser um praticante daquilo que eu estou lhe comunicando, daquilo que eu estou ministrando sobre a sua vida, daquilo que eu estou instruindo você nesse início de ano. São pérolas, queridos, que vão criar bases para a nossa caminhada, à medida que eu entendo que eu preciso ser bom, à medida que eu entendo que eu preciso conhecer a Deus através da palavra de Deus, eu passo a ser um ouvinte, mas eu não fico só no campo do intelecto, eu desemboco na prática daquilo que Deus nos chamou para fazer como igreja. Amém? Você está entendendo o que eu estou falando? Você pode dizer graças a Deus? Então percebe, um cristão maduro, ele precisa ser bom. Fala comigo, um cristão maduro precisa ser bom. E um cristão maduro, ele precisa buscar ser cheio do conhecimento de Deus. Amém? A terceira marca que eu quero identificar com você nesse versículo é que um cristão maduro, ele é conhecido por estar apto para o cuidado com os mais novos. Um cristão maduro é conhecido por estar apto para o cuidado com os mais novos. A parte C do verso 14 diz assim: sendo capazes de aconselhar-se uns aos outros. Sendo capazes de cuidar uns dos outros. Sendo capazes de acolher aqueles que estão chegando. Por isso que Paulo fala, querido, esse versículo tão pequeno, mas tão profundo. Ele nos mostra aqui 3 marcas que eu e você, que nós precisamos ter como cristãos maduros. Eu preciso ser cheio de bondade, eu preciso buscar ser cheio do conhecimento de Deus, e eu preciso ser conhecido como alguém que está apto para cuidar dos mais novos. Aleluia! Para demonstrar, querido, e a demonstração ocorre quando nós confrontamos, mas também quando nós confortamos, quando nós encorajamos as pessoas com as palavras cheias de conhecimento e de bondade.
Porque é importante entender isso, a admoestação não é algo para destruir, não é algo para achatar, não é algo para trazer julgamento, não. Nós confrontamos, mas nós também confortamos. E nós também encorajamos com palavras de conhecimento, com palavras de bondade. Amém? Não há admoestação sábia sem conhecimento. Não há a demonstração eficaz sem bondade. Não há aconselhamento mútuo na igreja, cuidado mútuo na igreja, sem o conhecimento da verdade e sem a prática da bondade. E eu tive o cuidado de trazer para você o significado de admoestação. Preste atenção. Advertência leve ou benévola, que se faz a alguém sobre incorreção ou inconveniência de seu comportamento, sua maneira de ser. É um conselho que visa a correção. Então, queridos, a admoestação não é para achatar. A admoestação não é para excluir o irmão. A admoestação não é para trazer julgamento sobre o irmão de forma legalista. Não. É para confrontar, mas é também para confortar e para encorajar. Isso precisa ser feito cheio de conhecimento, cheio de bondade. São marcas que o cristão maduro precisa ter, a fim de cuidar uns dos outros. A fim de cuidar principalmente daqueles que estão chegando, daqueles que estão se integrando a essa família. Eu tenho certeza, querido, que nesse ano de 2022, muitas pessoas chegarão, muitas pessoas serão ganhas, e nós vamos precisar viver muito essa palavra, nós vamos precisar praticar muito essa palavra que estamos estudando nesse primeiro culto do ano. Porque eu quero profetizar, eu quero ligar aqui na terra junto com você, que o ano de 2022 vai ser um ano de muitas vidas ganhas para Jesus. Você crê nisso? Diga amém comigo, diga, pastor, eu concordo em fé, eu ligo aqui na terra para que seja ligado nos céus. Amém? Então, são um exercício da bondade. Nossas admoestações podem esmagar a cana quebrada e apagar a torcida que fumega. Você já ouviu essa expressão? Essa expressão ela é uma expressão bíblica. E era citada pelo profeta messiânico Isaías. Isaías, ele faz essas duas analogias, fazendo menção, apontando para Jesus, e como seria o procedimento de Jesus com relação às pessoas. Jesus não veio para amassar a cana quebrada, para apagar a torcida que fumega. Isaías 42:3 diz assim: não quebrará o caniço rachado. Jesus não veio para quebrar ninguém, queridos. E não apagará o pavio fumegante. Com fidelidade ele fará justiça. Aleluia. Amém, queridos? Então, Isaías, ele aponta para um procedimento daquele que estava por vir. Ele aponta para o procedimento de Jesus. E Mateus, ele reafirma essa expressão para nos ensinar como devemos cuidar das pessoas. Como devemos lidar com as pessoas. Mateus 12:18-20, então, ele reafirma: eis o meu servo, a quem escolhi, o meu amado, em quem tenho prazer. Porei sobre ele o meu espírito, e ele anunciará às nações. Não discutirá, nem gritará. Ninguém ouvirá a sua voz nas ruas. Fica a dica. Você não tem que estar discutindo na rua, você não tem que estar gritando na rua, você não tem que estar brigando no trânsito, estressando no trânsito. Ei. A nossa referência é Jesus. Amém? A nossa referência é Jesus. Então pega a visão aí.
Não discutirá com ninguém, nem gritará, ninguém ouvirá a sua voz nas ruas. E ele reafirma: não quebrará o caniço rachado, nem apagará o pavio fumegante, até que leve a vitória à justiça. Jesus, ele é justo, querido. Aleluia. Você pode dizer graças a Deus por isso. E é muito poderosa essa instrução de como nós devemos cuidar dos mais novos. Por isso, querido, que essas 3 marcas que nós aprofundamos nessa mensagem precisam fazer parte daqueles que estão em um nível mais maduro, daqueles que estão mais tempo na caminhada. Precisam entender a necessidade de ter um coração cheio de bondade. Precisam entender a necessidade de ser cheio do conhecimento de Deus. E precisa ser reconhecido como alguém que está apto para cuidar dos mais novos. Amém? Essas são as marcas que eu e você precisamos desenvolver. Citamos apenas 3, poderíamos falar muitas outras. Nós vamos falar ao longo desse ano de muitas marcas que eu e você precisamos desenvolver como pessoas maduras. Eu quero concluir com esse versículo chave dessa série. Esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante, prossigo para o alvo. Fala comigo assim: esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante, eu prossigo para o alvo. Amém, queridos? Que os nossos relacionamentos reflitam o cuidado de uns para com os outros, abençoando uns aos outros e cuidando uns dos outros. Que a nossa igreja seja formada, continue sendo formada de cristãos comprometidos com a maturidade cristã. O apóstolo Paulo lhe diz que quando ele era menino, ele pensava e agia como menino. Mas quando ele alcança a maturidade, quando ele se torna um homem espiritualmente falando, ele precisava deixar para trás as coisas de menino. Amém? Esse é o nosso grande desafio. Então, avance, prossiga para o alvo. Vamos orar juntos, agradecendo a Deus por essa palavra, por esse primeiro domingo do ano de 2022, consagrando a primeira parte, do fermento da massa, para que toda a massa seja consagrada ao Senhor. Consagrando o primeiro momento de culto a Deus no ano de 2022, para que todo o ano de 2022 seja um ano consagrado ao Senhor. Pai, muito obrigado pelo privilégio de estar na tua casa, no primeiro domingo do ano de 2022. Obrigado a Deus por estar participando com o meu irmão e a minha irmã, através desse canal, deste culto, do primeiro culto do ano de 2022. Deus, nós queremos consagrar esse ano ao Senhor. Nós queremos dedicar esse ano ao Senhor. Nós queremos reafirmar um compromisso com o Senhor, um compromisso com a nossa família natural, um compromisso com a nossa família espiritual, um compromisso com tudo aquilo que o Senhor tem nos chamado para fazer. É um ano de edificação da igreja. E nós nos enchemos os nossos corações de expectativas para isso. Obrigado a Deus por esse ensinamento tão precioso, de marcas que precisam fazer parte daqueles que são maduros, daqueles que já estão caminhando há um tempo, daqueles que têm abandonado as coisas de meninos. Nos abençoe, Senhor, nessa nova jornada, Deus. Nós consagramos nossas vidas, consagramos o ano de 2022 ao Senhor, os nossos projetos como igreja e os nossos projetos individuais. Queremos consagrar a Ti e entregar o melhor para o Senhor. Que essa palavra venha nortear a nossa semana e venha nortear o nosso ano.
que possamos ser cheios de bondade, que possamos ser cheios do conhecimento da Tua palavra e que possamos ser reconhecidos como pessoas aptas para cuidar, para consolidar aqueles que estão chegando. Nós profetizamos um ano de muitas vidas sendo ganhas. Nós profetizamos um ano de grande colheita nesse lugar. E nós queremos fazer parte, você faz parte de tudo isso. Nós te agradecemos porque o Senhor conta conosco. Muito obrigado. Em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Amém, queridos. Nós vamos nos despedir, mas antes disso, você pode anotar o telefone que está aparecendo na sua tela, tirar uma foto, para que você faça contato com a gente. Se você quer conhecer mais, se você quer receber uma oração, faça contato conosco. Vai ser um grande prazer conhecer você, abençoar a sua casa, a sua vida, aprender com você e poder caminhar contigo, tá bom? Pai, muito obrigado por esse primeiro culto e que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, a comunhão e o poder do Espírito Santo seja contigo não só hoje, mas por todos os dias da sua vida. Deus abençoe. Paz. Amém. Viva o melhor ano da sua vida.